surge a partir daí. Interessante, e a senhora questionou, né? Mas qual o sentido da ABLP, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Sexuais, figurarem como amigos, né, nessa ação? Porque historicamente, culturalmente, nós sempre fomos alvo dessa coisa. Porque nossas formas sempre primeiro foram criminalizadas, né? E nós fomos segregados, éramos segregados em cadeias públicas. Depois, a gente passa a ser patologizado numa perspectiva tão segregacionista, discriminatória, quanto higienista, e a gente passa a ser segregado em manicômios, a gente passa a ser objeto de estudo em institutos de criminalística, institutos médicos legais, e processar a literatura da medicina legal do século XIX em relação aos corpos LGBTs é uma coisa de chocar, você se choca com a forma como nós somos tratados naquela literatura ali, como aberrações. Então, essa é a nossa história. E nós sabemos que, a partir do momento em que as comunidades terapêuticas, as igrejas, elas se inserem nesse processo aí, nós somos alvos dos corpos LGBTs, dos corpos transgêneros, dos corpos de negros e negros, é o que serão mais vulnerabilizados, são mais vulnerabilizados, ficarão ainda mais vulnerabilizados, que serão coagidos, de uma forma coercitiva, levados a essas comunidades terapêuticas. Estava junto? Isso vai acontecer na prática. Então, está aí o interesse de figurarmos como amigos públicos, temos esse interesse. Inclusive, pessoal, deixa eu me apresentar melhor. Primeiro, agradecer também pelo convite, especialmente aos camaradas que constroem, organizam a Marcha da Maconha. Cauã, Rafa. É difícil, mas o camarada Cauã, que é um grande incentivador nosso, que está ali sempre numa parceria, numa coisa legal com o movimento dos policiais antifascismo. Obrigado pela oportunidade de construção desse momento, que eu reputo um momento histórico, que é fundamental estreitar esses laços. É a parceria entre a academia, os movimentos sociais, e estamos juntos nessa caminhada. Tenho muito orgulho de ser cofundador da RIMOSP LGBTI, que é a Rede Nacional de Operadores, Trabalhadores de Segurança Pública, declaradores lésbicas, gays, bissexuais, travestis, sexuais, que busca fazer esse enfrentamento da LGBTfobia institucional dos órgãos de segurança pública. Fazemos o treinamento da LGBTfobia, do racismo e do machismo, né? De forma interseccional, precisam ser enfrentados dessa forma, nas forças de segurança pública. Já temos nosso CNPJ e já podemos, inclusive, figurar como amigos públicos próximas ações também. E é interesse nosso, né? A gente está atento a isso, ainda mais nesse momento extremamente polarizado do nosso cenário político. E sou militante do Movimento Nacional dos Policiais Antifascistas. Então, estamos no campo progressista, né? Estamos no campo da esquerda, queremos disputar os nossos camaradas para essa luta, né? Da importância da luta de classes, nos reivindicamos trabalhadores da segurança pública, e aí surge esse movimento extremamente vanguarda, contra-majoritário também, né? Vanguardista, porque acho que, inclusive, surge num momento em que parte considerável da esquerda subestimava a extrema-direita. A possibilidade da chegada da extrema-direita, do Bolsonaro ao poder, ainda subestimava. Mas acho que pelo fato de a gente transitar em ambientes muito tóxicos, inclusive que são uma coluna de sustentação, né, desses governos de extrema-direita, então a gente já despertou, né, do perigo que seria a chegada da extrema-direita. E aí eu convido vocês a conhecerem os nossos manifestos. O primeiro manifesto político do movimento dos policiais antifascistas, que é de 2017, no blog do Policial Pensador, vocês encontram esse manifesto. E o manifesto de 2020, já no cenário de pandemia, transformado em pandemônio pelo desgoverno Bolsonaro, em que vocês encontram facilmente também esse manifesto, que foi
assinado, subscrito por mais de 500 policiais antifascismo, alguns também intelectuais, professores, intelectuais do campo da segurança pública, como um alerta para o perigo de uma ruptura democrática naquele momento, diante das manifestações do então presidente da República e diante também de fatos ocorridos relacionados à institucionalidade. Então, por exemplo, naquele ano, o Ministério Público do Rio Grande do Norte buscou enquadrar o movimento dos policiais antifascistas no Rio Grande do Norte como um grupo paramilitar. Havia um esforço muito grande no sentido de criminalizar o movimento social, de criminalizar grupos antifascismo e aí também colocado aí o movimento dos policiais antifascismo. E aí a gente viu o desaguar disso nos atos do dia 8 de janeiro, após a eleição do presidente Lula, enfim. Inclusive, existe um dossiê produzido pelo Ministério da Justiça, que foi declarado constitucional pelo STF, que até hoje a gente não pode acessar, mas que a gente sabe que todos nós que assinamos esse documento fomos monitorados, figuramos nesse dossiê, fotos, endereços, enfim. E isso já foi declarado, mas até hoje a gente ainda não conseguiu acessar o conteúdo desse dossiê. Inclusive, um dos ministros do STF, que é igualmente evangélico, tão prometido pelo Bolsonaro, que à época era o ministro de Justiça, o André Mendonça. Então, nos reivindicamos trabalhadores, reivindicamos em nossa agenda política a desmilitarização da segurança pública, lá do senso que sabemos que as polícias civis, os guardas municipais atuam muitas vezes na periferia de uma forma muito mais violenta que as próprias polícias militares, uma gestão democrática da segurança pública, mais horizontalizada, menos verticalizada, menos repressiva. Afirmamos e reafirmamos que não estamos em guerra, isso ressignifica completamente nossa atuação. Se possível for, atuarmos como promotores de direitos humanos, como pedagogos da cidadania, como está previsto lá no regimento da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu acho que isso tem um valor muito grande, porque se você realmente vivencia isso na sua prática, no seu ofício, no seu labor, você ressignifica absolutamente tudo. Reformas estruturais da segurança pública, que são necessárias para o nosso sistema de castas, professora? É um sistema que reproduz essas desigualdades. Então, naquele momento que a gente surgiu lá em 2017, iniciando prisões administrativas. Imagina que coisa mais absurda, em pleno século XXI, prisões administrativas disciplinares de policiais militares, a proibição do direito à greve, do direito à livre associação, sindicalismo, enfim, que nos alçam a condição de subcidadania. E quando não nos reconhecemos como trabalhadores, como é que a gente vai se somar à luta de toda a classe trabalhadora? Então, nesse manifesto que eu convido vocês a conhecerem, em 2017, está lá no blog Policial Pensador, um capítulo é apenas destinado à reivindicação do fim da proibição, o fim da política irracional e perversa de guerra às drogas, que nos coloca também numa condição de letalidade alta, mas principalmente a juventude pobre, periférica do nosso país. Eu, como delegado de polícia, atuo há muitos anos no DHPP, que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Então eu convivo cotidianamente, assim, diuturnamente com essa realidade, desse genocídio, da juventude pobre, quase sempre preta, das periferias. Isso está relacionado intimamente com a militarização da segurança pública e intimamente com essa política de guerra às drogas, tem sido empreendida. E está mais do que provado de que questões relacionadas àqueles que, porventura, têm uma relação de dependência em relação ao consumo de qualquer substância, isso é uma questão de saúde pública, não é uma questão de polícia. A polícia não resolve, nunca vai resolver essa questão. E reivindicamos a legalização das drogas, de todas as drogas. E as coisas que é um debate realmente muito distorcido, inclusive,
Ah, vocês querem liberar geral? Não, liberar geral é como está hoje. Hoje é fácil acesso a qualquer tipo de droga ilícita, considerada por nosso ordenamento como ilícita. O que a gente defende o controle, a regulamentação, o controle da produção, da distribuição e do consumo de quaisquer drogas, levando em consideração, inclusive, o grau de dependência que elas possam causar. E está mais do que provado que a droga que venha a ser considerada a mais letal, a de maior poder de dependência que possa vir a causar, a exemplo, por exemplo, do crack, né? Nenhuma mata mais do que essa política que está em curso, do que essa necropolítica, que coloca o nosso Estado, Sergipe, na disputa do pódio das polícias que mais matam no nosso país e, consequentemente, no mundo. Isso é uma vergonha, mas isso é naturalizado, isso é celebrado por parte considerável da opinião pública, da sociedade. E isso é algo muito grave, que a gente vê recrudescer a cada ano. E a cada ano o nosso Estado disputando esse triste pódio aí. A gente vê a realidade também do encarceramento em massa da juventude pobre, quase sempre preta, das periferias, muito em razão dessa política proibitiva. A gente teve, em uma década, um aumento de mais de 700% do encarceramento feminino, em 2 décadas, praticamente quadruplicou. E um elevado percentual por conta dessa legislação antidrogas, por conta da forma como as nossas polícias e o nosso judiciário tratam essa questão. Tem pesquisa acadêmica que comprova que existe uma paleta de cores que é usada por magistrados na audiência de custódia para definir se aquela pessoa deve ser beneficiada pela liberdade condicional, ou se ela deve ser, a preventiva deve ser decretada, ela deve ser segregada. Existe uma paleta de cores que determina isso. Existe uma discricionalidade muito grande. E aí vem outra ponta, e é muito interessante, professora, saber, conhecer mais, conhecer de perto esses bastidores, né, da tramitação da ação, porque foi exatamente como uma reação a essa decisão do STF que surge aí a famigerada PEC 45/2023, inclusive o nosso senador, Alessandro Vieira, também delegado de polícia, meu contemporâneo, inclusive, ingressando juntos na academia, eu sou aluno também do Superior de Polícia, um dos que assinam, né, essa PEC. Infelizmente é isso, a gente só vê projeto de emenda à Constituição para rasgar direito do trabalhador, condenar toda uma juventude a total falta de perspectiva, falta de comportes nos investimentos em saúde, educação, em segurança pública, ver rasgar a CLT ser rasgada, ver a reforma da Previdência acontecer, inclusive em desfavor dos trabalhadores da segurança pública, que não se percebem trabalhadores e que precisam se somar a essa luta, como nós, policiais antifascistas, nos somamos a essa luta. E aí a gente vê essa PEC que busca conferir se o cenário hoje ele é extremamente perverso, vai dar ainda mais discricionalidade aos delegados de polícia, aos promotores e magistrados, para promover ainda mais, potencializar ainda mais essa letalidade promovida pelo Estado, essa necropolítica e esse encarceramento em massa, que já também já se coloca no pódio do terceiro país que mais encarcera, já perdendo para a Rússia, né? Então, isso tudo relacionado, tudo isso tem uma íntima relação com essa política proibicionista. A gente precisa, ontem, Cauã fez uma reflexão, fez uma afirmação que me deixou muito reflexivo, que foi historicizando as marchas, né, falando da marcha desse ano, como ela repercutiu muito, e repercutiu muito por ser um ano eleitoral, né, e um ano de um cenário político eleitoral extremamente polarizado. E
E aí o Cauã me coloca que esse ano, inclusive, a participação foi menor, né? Menos pessoas foram para as ruas. E isso, inclusive, foi bastante tratado de uma forma muito jocosa por quem se opõe, né, à marcha. Porque as pessoas ficaram com medo. Medo. E eu concordo com isso, as pessoas ficaram com medo. Acho que a coisa repercutiu tanto nas redes sociais, essa polarização toda, e sempre de uma forma odiosa, ganha mais corpo, e aí isso me preocupa muito, é isso que eu queria debater aqui com vocês, porque a gente sempre se coloca na defensiva, a gente está sempre na defensiva. Eles sempre dominam essa narrativa porque eles atuam de uma forma alarmista, sensacionalista, de modo a impingir o temor nas pessoas, na sociedade, e as pessoas embarcam nisso. Eles mentem, eles são cínicos, eles desvirtuam esse debate. Então eu lembro que foi muito criticado o fato de um delegado, uma autoridade ligada à segurança pública, ter participado da marcha. E aí foi um discurso de um deputado estadual da extrema-direita, aqui na Alese, fazendo essa crítica e, inclusive, convidando todos ali presentes a 1 minuto de silêncio pelos policiais que foram mortos, né? Policiais. Ele está preocupado com os policiais que foram mortos, porque se estivesse preocupado, estaria na linha de frente junto conosco, né? Porque nós estamos sendo mortos por conta dessa pessoa, estamos na linha de quem está na linha de frente dessa política também, perversa. Os policiais também. E então, e nós não vamos nos recorrer a essas ferramentas, ao cinismo, à mentira, que ganha uma repercutem muito mais e causam pavor nas pessoas. Né? Esses debates que nos são muito caros são extremamente desvirtuados. Então, eu lembro que eu também fui convidado para fazer um debate com o capitão Samuel, que hoje é um deputado federal que está a serviço das comunidades terapêuticas. A serviço das comunidades terapêuticas. A respeito exatamente do julgado do STF, quando estava tramitando, acho que ainda no Senado, acho que ainda não tinha nem sido aprovado no Senado. E aí é esse mesmo discurso de defesa da família, das famílias, alarmista. Aí um policial vai no ar lá e diz assim: como é que o policial vai trabalhar agora? Com uma balança no bolso? Meu caro, a balança sempre existiu na delegacia de polícia. A gente precisa pesar, porque a gente precisa, quando for encaminhar isso para a criminalística, a gente precisa descrever o que está a apreensão ali, encaminhar para a criminalística. Né? Então, a balança sempre existiu na delegacia, você não precisa ter uma balança no bolso. Mas é esse discurso alarmista que cai como uma luva, assim, no inconsciente coletivo, já tão achacado, né, por essa imprensa policialesca, o sangue derramado, que é uma realidade que eu vejo, acompanho de perto nas periferias. Muitas mães chorarem por conta dos corpos dos seus filhos, ceifados cada vez mais precocemente. Então, assim, é difícil esse debate, mas assim, só reforça o quanto é importante que esse primeiro encontro ele sirva para que a gente possa estreitar ainda mais as nossas parcerias, para que a gente possa se fortalecer ainda mais para os embates futuros, porque a extrema-direita chegou com tudo. A extrema-direita chegou com tudo, na Câmara de Vereadores e na Prefeitura de Aracaju. Então, é muito desonesto. Mas aí, ontem, Romero participou do debate, falando sobre igreja e tradicionalismo, né? Eu não pude acompanhar até o final, mas tem um padre Júlio Lancelotti, ele é muito inspirador para mim, né? E em uma de suas entrevistas, acho que ele sempre costuma, numa de suas entrevistas, ele diz assim: olha, eu não luto para vencer, não luto para vencer. Sei que vou perder, luto para ser fiel até o fim.
Porque nesse sistema, se eu não fracassar, é porque eu aderia. Então isso é um soco assim no estômago, né? Mas é nos momentos assim, de maior aflição, de maior diversidade, principalmente quando você se coloca numa condição de figura, um agente político, uma figura pública, nesses enfrentamentos, né, você já está em uma condição de desvantagem muito grande, de desvantagem muito grande, né? E aí, essa fala é uma fala que, por incrível que pareça, é o que nos consola, né? E aí tem os Atena lá, para a gente participar dos debates que estão acontecendo lá, da Darcy Ribeiro, e aí ele diz, ele arremata, mas os fracassos são minha vitória. Eu detestaria estar no lugar daqueles que me venceram. Assim, e aí vem aí é o Darcy Ribeiro, né? Aí é o Darcy. E o Galeano, né? A gente não pode também, inclusive quando a gente fala, os camaradas que estão mais até, tem mais entendimento até sobre como é que se dá o direito comparado, né? Como é que a legalização acontece nos Estados Unidos hoje, pela maioria dos estados lá, né? Só que isso pode ser facilmente sequestrado pelo sistema capitalista, né? Facilmente sequestrado, né? Pela indústria farmacêutica, que pode não ter interesse hoje nisso, mas que futuramente vai querer também surfar nisso. Então, Galeno disse, foi numa conferência que ele foi questionado para que serve a utopia. A utopia está lá, no horizonte. Ele está lá no horizonte. Eu me aproximo 2 passos, ele se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e, mais uma vez, ele se distancia 10 passos. Eu jamais alcançarei. Para que serve essa utopia? Serve para que eu não deixe de caminhar. Então, é isso, a gente não pode deixar de caminhar. É por nossas vidas, principalmente pelas vidas LGBTs, de pretas e pretos, maconheiros. Tenho muito orgulho dessa turma aí que me segue nas redes sociais e entendo como vitorioso por ter assumido, porque para mim era muito importante, sabe, professora, fazer esse contraponto, tentar, na medida do possível, fazer esse contraponto a esse discurso populista, punitivista, nesse momento, que é um momento eleitoral, que é um momento que toda a sociedade está voltada, né? Para um projeto de cidade, para um projeto de Estado, para um projeto de país. É isso. Somos policiais antifascistas, dentro da ordem, mas contra a ordem. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer aqui à Universidade Federal pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeado, muito honrado em estar participando de um evento com pessoas que pensam, que estão defendendo uma pauta em comum, e também estar aqui ao lado da minha professora, que colocou essa semente e essa paixão pelos direitos humanos lá atrás, há pouco tempo, né? Que é a professora André Pierre. E de lá para cá a gente veio tocando algumas pautas. Uma das pautas que eu me identifiquei muito é a pauta da saúde pública, que é uma realidade que a gente vive diariamente, não só no estado de Sergipe, mas no Brasil. E como eu sou advogado e também estou coordenador de saúde pública da UAB, a gente se deparou com algumas realidades que o cidadão comum enfrenta. Então, desligar o equipamento de radioterapia do hospital de cirurgia não foi uma coisa fácil. Era um equipamento que mais trazia prejuízo para a saúde do que a cura para os pacientes. Mas eu não tive medo de pautar a sociedade. A Nefrofake, que foi o serviço de nefrologia criado na época do secretário Almeida Lima para prestigiar o ex-governador Jackson Barreto. Eu estava na Assembleia coordenando a Comissão de Saúde Pública, junto com a deputada da época, que era presidente, e a gente descobriu que estava sendo feita ali uma maquiagem, atentando contra a saúde pública. E foi nessa pauta da saúde pública
que eu recebi lá na UAB em 2019, os pacientes e os pais de pacientes que precisavam fazer uso da cannabis medicinal. Embora o tema seja a questão do proibicionismo, a gente precisa entender que toda essa pauta no mundo de flexibilização, de regulamentação, de legalização, começou com a pauta da saúde. A gente olha para os Estados Unidos, o primeiro movimento que teve grande força foi os pacientes oncológicos. É tanto que tem um documentário na Netflix chamado Maconha Cura e Crime. Vale a pena assistir. São os pais e as mães que vão fazer a medicação no fogão de casa. Então esse movimento ele se estendeu pelo mundo. E aqui em Sergipe foi o mesmo caminho. Em 2019 a gente recebe um grupo de pais e pacientes na OAB e eu faço um desafio. Vamos fazer um evento e a gente conseguiu em 5 dias colocar 150 pessoas em São Cristóvão. Que a gente sabe que São Cristóvão, na sede da cidade, é um local que é difícil de transporte, geograficamente é inviável. E naquele momento acendeu a luz amarela e eu fui conversar com o presidente da OAB, na época, que eu iria pautar a cannabis medicinal. E ele me disse assim: professora, você já fez uma avaliação? Como é que vai ser profissionalmente para você? Você vai ser taxado de maconheiro. Eu disse: veja, eu estou pautando a saúde pública, paciência, nem todo mundo vai me compreender. E isso foi interessante, que eu prestava serviço para algumas empresas na área da saúde, clínicas, e uma das empresas, ela acusou, o Compliance acusou, uma grande entidade do Brasil, ele acusou um conflito de interesse para mim. E eu tinha que escolher: eu defendia maconha, cannabis, ou eu defendia a pauta de incorporação de tecnologia no Brasil. E eu escolhi a pauta da cannabis. Tudo isso para dizer que a gente paga o preço por defender uma ideia. Mas se a gente não tiver convicto, a saúde não tem sentido. E em 2019 a gente chamou uma audiência pública lá na OAB. E essa audiência pública, ela lotou o auditório da casa. E o debate era o uso medicinal. Naquele momento nós tínhamos um deputado federal que era autor do PL 399, hoje é o governador do estado, Fábio Mitidieri. Trouxemos o Dr. Pedro Melo, médico sergipano, que tem um histórico de mais de 5 mil casos de paciente, que é uma referência no Brasil. Pedro é o presidente do Instituto Ananda Vida. E a gente aprofundou esse debate com a sociedade. A gente trouxe a Renata Monteiro, que é uma farmacêutica e foi a orientadora das primeiras mães, e no Brasil fizeram aquele movimento do ilegal, no documentário. Tudo isso tinha que fazer um debate de qualidade no Estado. E depois veio a pandemia, chegou as eleições de 2022, fazendo a pauta da cannabis em Sergipe. E quando a gente viu aquele cenário das eleições, que o Fábio Mitidieri ganha, eu disse: agora é a hora da gente colocar um projeto de lei. Porque assim, eu falo muito do antiproibicionismo fora do estado de Sergipe. E a gente fala muito pouco. Muito pouco. A gente não vê um debate desse em outros espaços que precisam fazer esse debate. Quando a gente vai falar de cannabis na Assembleia, Mário, esse mesmo deputado, eu vou mencionar o nome dele, porque para mim não vale a pena, ele veio questionar uma pesquisadora, que ela disse que a primeira vez que a gente tem uma reposição no sistema endocannabinoide é através do colostro. E ele disse que era um absurdo uma médica pesquisadora na Assembleia me dizer que é certo dar maconha através do leite. E a gente vê que é um debate válido. Eu não fiz nenhum debate com ele até hoje, eu me recuso. Todas as vezes que alguém me liga, diz: olha, fulano vai entrar. Infelizmente eu não vou debater com essa pessoa, porque não tem qualificação para fazer esse debate. Mas nós escrevemos uma lei que se transformou em uma política estadual da cannabis. Eu tive a oportunidade de participar de alguns debates, debate de São Paulo, debate de Alagoas, debate de Pernambuco, e por fim o debate lá de Fortaleza.
Fortaleza, do Ceará, que até hoje essa lei não foi aprovada. Mas nós redigimos um projeto de lei. E aqui, quando a gente viu que o Fábio Mitidieri venceu as eleições, eu disse, agora é a hora. E nós protocolamos um projeto de lei. E foi a primeira vez que se falou em política pública da cannabis, porque não adianta falar apenas em excesso. Precisa se falar em uma política, precisa se falar em pesquisa, em capacitação, trabalhar em informação, porque a desinformação ela acontece já no dia a dia. Então, a gente colocou um projeto de lei, a gente articulou dentro da casa, eu vivi 3 anos na Assembleia, consegui conversar com todos os deputados da direita e da esquerda, articulamos até para colocar na pauta. Foi bem interessante que o deputado que assinou o projeto de lei, nem ele sabia que ia para a pauta. Eu disse para ele, olha, hoje está na pauta. Não, doutor, não, você está na pauta hoje. E realmente ele foi para a pauta, ele foi aprovado por unanimidade. Até quem se posicionou contra, votou a favor. E esse projeto foi sancionado sem nenhum veto. Diferente da lei de São Paulo, eles sempre fazem um paralelo. Eles quem? A Secretaria de Estado da Saúde, eles fazem um marketing muito bem elaborado de dizer que nós avançamos. Nós não avançamos. A gente avançou em uma estratégia de marketing, mas como política inclusiva não. Mas a lei de São Paulo, ela vetou o direito ao tratamento com cannabis. Ela vetou. Nossa lei, ela diz que é um direito do paciente se tratar. Então a gente tem uma lei que avançou muito, mas infelizmente a sociedade ela não está fazendo esse debate. Por quê? Porque a Secretaria de Estado da Saúde, quando ela foi regulamentar, ela criou um grupo de trabalho que ninguém dominava cannabis. Não tinha um pesquisador, não tinha um médico de referência. Ah, mas tem um neuro, tem outro médico lá. Com todo respeito, eu não sou médico, mas eles não defendem cannabis pela cannabis. Eles fazem o ambulatório convencional e também cannabis. Isso vai implicar em quê? Vai implicar nas opções terapêuticas. E isso desagou em mais uma barreira que o paciente encontra, que é a barreira do preconceito, que é a barreira que o Rodrigues Doria, ex-governador da província de Sergipe del Rei, criou. E quando a gente fala de maconha como crime, a gente tem que lembrar que existe o dedo de um ex-governador de Sergipe, que é o Rodrigues Doria. Ele é o autor do texto do artigo Os Fumadores Vivem de Maconha. Foi ele que viajou para os Estados Unidos, patrocinado pelo governo americano, para ir para a Liga das Nações e defender a criminalização. Então, quando a gente pensar em maconha como crime, não pode esquecer que Rodrigues Doria tem um dedo, e um dedo eugênico, racista, um dedo da vaidade, de uma disputa com o Garcia Moreno, que já aplicava na psiquiatria a maconha, mas que se tornou uma forma de criminalizar e encarcerar em massa. Então, o Sergipe tem uma lei que é referência, uma lei que foi copiada para 8 estados. Eu acho muito interessante, semana passada, Santa Catarina estava comemorando um grande avanço. Quando a gente pega para ler a lei, é uma cópia da nossa lei. Mas a nossa lei, infelizmente, ela não tem aplicabilidade, não tem eficiência, a gente não consegue ver o resultado. Quase 2 anos depois, a Secretaria só atendeu 63 pacientes. Dos 63, 50 judicializados. 13 pelo acesso à saúde. Por quê? Porque eles criaram protocolos para acesso da cannabis. E aí pegaram doenças raras e refratárias e colocaram como a primeira linha de cuidado lá, as epilepsias. Nada contra, mas a lei não fala. A lei fala que é para todos. Para os autistas, paciente oncológico, fibromialgia. Mas por quê? Porque o Estado não tem capacidade de planejar. Até hoje você pergunta quantos pacientes com epilepsias raras e refratárias existem em Sergipe, ninguém consegue responder. Aí veio o segundo protocolo, que é o protocolo para as pessoas com autismo. Mas aí eles colocam o quê? Tem que ter acima de 5 anos, ter usado risperidona e ter o grau da agressividade, o transtorno da agressividade. E nós sabemos
o professor Vinícius Barbosa, lá no Sírio Libanês, o Alessandro Campolina, o Leandro Ramírez, e nós temos outros ganhos fora a agressividade. A gente tem a questão da comunicação, da sociabilidade. Então, para início de conversa, a gente precisa entender que essa política estadual da cannabis é um encontro. Eu tive mês passado na Cannabis Connection, é um evento que reuniu os influenciadores da pauta no Brasil, e de manhã a gente teve uma reunião, de tarde a gente teve o estado de Sergipe demitir o secretário dizer que quem escreveu a lei foi um grupo designado pelo governador. Isso fica feio. Fica feio, porque eu não estou aqui reivindicando a autoria da lei. Eu sou o autor intelectual. Estou reivindicando que essa lei ela garante acesso às pessoas. Que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas estão morrendo. E falar da pauta é muito interessante, porque ano passado nós tivemos no Planalto, uma audiência do Planalto, para questionar sobre essa pauta. Porque hoje mais de 1 milhão de pacientes fazem tratamento legalizado. Isso eu falo, associação e indústria. E nós não temos representatividade. Por quê? Porque a gente sabe que existe hoje um grupo muito forte dentro do Congresso, que é o Centrão. E nós sabemos que, embora a gente saiba que o Estado é laico, mas a pauta de costume opera. Hoje nós temos 30% do eleitorado que é evangélico. E isso é muito delicado. E aí, ano passado, eu vi, olha, a pauta da cannabis vai vir depois que a gente resolver a questão do golpe. Era interessante que eu vi muita coisa que só agora eu consigo compreender a preocupação que algumas pessoas tinham. Porque eles tinham acesso a informações e têm que nós não temos. Por exemplo, eu tive com o presidente Barroso no STF, e ele disse, olha, na época da PEC e na época da votação do STF, ele disse, olha, eu gostaria muito de avançar com essa pauta. Essa pauta não é para a gente estar debatendo. Essa pauta era para o Congresso resolver. Mas o Congresso se nega. E aí, quando está julgando a PEC 45, a gente está lá, o STF julgando, está lá a PEC 45. E é interessante que no dia da votação da PEC, ninguém podia ter acesso ao auditório. Estava fechado. Acesso irrestrito, só eles. E eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para um instituto, que é o Dr. Silva Neto, que é um grande criminalista do Brasil, mas eles têm uma tendência de direito. Então estava o Magno Malta, eu fiz uma palestra junto com o Marcos Pontes, eu fiz aula com o ministro André Mendonça no quarto dele, do hotel, como eu também fiz para a Mesóide Azulay e Nunes Marques. E todos falam, olha, a gente tem um compromisso com essas pessoas. Quem são essas pessoas? As pessoas conservadoras. Mas o mais interessante desse debate foi que, na avaliação desse evento, a pauta da cannabis foi que todo mundo colocou, porque essas pessoas não têm acesso à informação. Ou se têm, elas não querem enfrentar. E nesse dia da votação da PEC, o Magno Malta colocou para dentro. Doutor, vamos para casa, você está lá dentro, mas não pode entrar. Não, ele vai entrar comigo. E a gente precisa também olhar o nosso movimento. A gente não pode ficar também toda hora querendo saber lacrar. Eu pedi muito para que os colegas não gravassem vídeo, fazendo chacota com deputados e senadores. E aí vai alguém lá e grava a Damares. Já tinha sido feito isso ano passado, e novamente as pessoas gravam vídeo com a senadora. Olha, se a gente também nos der o respeito, eles não vão nos respeitar, eles dão força grande. E foi interessante quando eu entrei, que você é maluco, está junto desse povo. Se a gente não dialogar com a extrema-direita e com o Centrão, a pauta não vai avançar. É tanto que a lei, o PL 399, ele está engavetado. Deveria ter sido votado, mas porque a gente não consegue ter um diálogo. E esse ano a gente avançou um pouco. A gente vem com o julgamento aí, vem com o julgamento do STF, e tem um ponto muito importante, professora, quando ele fala na questão, né, do fundo de combate às drogas. Porque esse fundo está sendo gasto como? Compra de armamento,
compra de viatura, capacitação das forças de segurança, quando na verdade ele deveria estar sendo investido na saúde. E esse é um ponto do julgamento que ninguém está comentando na sociedade. Só para vocês terem ideia, Sergipe não tem o Conselho Estadual de Política de Drogas. Isso é grave. Sergipe não tem. É um dos poucos estados do Brasil que não tem o Conselho de Política de Drogas. Como é que a gente vai conversar e debater se não tem um conselho específico? Hoje, no CONAB, Conselho Nacional, está sendo aprovada uma regulamentação da cannabis medicinal. Por quê? Porque a decisão do STJ, né, para a DNA genética, ela deu um prazo de 6 meses para que a Anvisa regulamentasse. Por quê? Porque a gente já sabe que tem a Constituição que prevê o direito à saúde, que a lei que trata da política de drogas diz que não é crime, mas que o Executivo, através do Ministério da Saúde, ele tem uma resistência muito grande. A Nízia virou para mim e disse: olha, é difícil enfrentar o Centrão. Ela disse: está difícil se desapegar da cadeira e da caneta. E aí, quando você fala isso, a pessoa diz que você está sendo delicado, está sendo grosso. E eu disse: doutora, se a senhora, como ministra, não pautar, não tiver a coragem, quem terá a coragem? E também não dá para um movimento associativo tratar essas pessoas como coleguinha, como meu amigo. Beleza, você é meu amigo, mas eu tenho uma pauta. Se você não pode com a dor, não pegue. Diga que você não está apto para o cargo. Mas nós conseguimos ter alguns avanços. Então, esse julgamento traz esse ponto muito importante, que o recurso do Fundo de Combate às Drogas precisa ser investido na política. Porque existe uma realidade. As pessoas fazem uso de substâncias que alteram a consciência. E se a gente não enfrentar isso, como é que a gente vai conseguir uma regulamentação? A gente não vai conseguir.